Olá pessoal, estamos aqui de volta para mais uma aula nossa e hoje trabalhando o capítulo 5. Então, quando a gente ver aqui, cuidando do futuro, o que a gente imagina com essa fala, cuidando do futuro? Será que o futuro vai existir há 50 anos do mesmo jeito que o nosso presente existe hoje? Será que as nossas ações, as ações que a gente está trabalhando, nós estamos exercendo, estão sendo prósperas para um futuro alcançável pelos nossos filhos, os nossos netos? Como será esse futuro, não é? Então a gente começa falando sobre a sustentabilidade. A sustentabilidade são ações em que a gente possa desenvolvê-las hoje, já pensando em como elas serão viáveis para o nosso futuro amanhã. Atividades que atendam às necessidades dos seres humanos sem agredir o meio ambiente. Vocês sabiam que existem pessoas no mundo inteiro que trabalham em prol do meio ambiente? Que mesmo tendo inúmeras pessoas que agridem, que fazem com que o nosso meio ambiente morra dia após dia, existem outras que fazem com que ele possa reviver? Ações sustentáveis, como você não sujar as ruas e recolher aquele lixo, reciclar aquele lixo para que eles possam se transformar em algo útil para a população? Pois é, existem ações desse tipo. E como esse capítulo traz o gênero textual documentário, nós vamos assistir agora a um documentário que vocês têm no livro-texto de vocês, tá certo? Vamos assistir, só um pouquinho. Somos 30 alunos voluntários que se juntaram para aprender na prática sobre sustentabilidade na cidade do Rio de Janeiro. O mais interessante é que essas pessoas têm seu negócio próprio por erros e acertos, aprendendo no dia a dia, cresceram com o negócio delas e é um motivo de inspiração, porque sem conhecimento nenhum elas fizeram o negócio delas acontecerem. As pessoas acham que a sustentabilidade é muito distante, mas na verdade ela se encontra muito próximo do nosso dia a dia, em pequenas ações locais. Imaginamos logo que é algo ligado ao meio ambiente. Mas desenvolvimento sustentável vai além disso. Também está ligado ao lado social e econômico. Todo primeiro sábado do mês acontece a Feira do Rio Antigo, a conhecida Feira da Rua do Lavradio. Uma feira tradicional no Rio de Janeiro, onde encontra pessoas de diversas culturas, diversas gerações. Eu tenho uma amiga minha chamada Leia Alves, que trabalha nessa parte de costura, importar e fazendo as bolsas, e está perdendo muita lona, nós mesmos, que nós produzimos. Aí nós começamos a fazer essa coisa dos cordões, das pulseiras, dos brincos, e ela começou num processo que era só com lona crua. Aí nós fomos desenvolvendo, criamos, adaptamos o formato dela. Hoje vendemos para loja, para algumas lojas. Ela aguenta até 8 quilos. Aí fizemos a mini shopping bag, que é a mesma proporção, né? Para pessoas mais baixas. As imagens são todas trabalhadas, são todas vetorizadas. Algumas são autorais do meu marido, que é grafiteiro. E hoje a gente trabalha aqui na Lavradio, trabalha na Feira do Porto, na Praça Mauá. Nós estamos adorando, porque as pessoas também estão fascinadas com a proposta. O objetivo desse projeto é construir novas relações econômicas e sociais, objetivando a melhoria e a qualidade de vida de milhões de pessoas do planeta. A prática da produção e do consumo dessa economia privilegia o trabalho coletivo, a autogestão, a justiça social, o cuidado com o meio ambiente e a importância do legado que a gente vai deixar para as gerações futuras. Eu estou aqui com a Eliette. A Eliette faz parte do projeto Rio Ecosol e ela é microempreendedora da Lili Bordage. A Eliette é quem produz essas camisas e borda as estampas também. Todo esse material utilizado na estampa vem de doações de retalhos que ela reaproveita. Eliette, como é que você se sente hoje fazendo parte do projeto Rio Ecosol? Eu me sinto importante, entendeu? Porque esse retalho é doação da rede e eu reaproveito para fazer essa mesma coisa. E todo esse material reaproveitado, que seria descartado no lixo, hoje vira obra de arte na mão da Eliette.
movimento Rio ao Ar Livre é um processo de reocupação urbana com o intuito de trazer as pessoas para as áreas públicas, os parques e praças da cidade. Então a ideia é trazer as pessoas para o parque, com que o parque seja uma plataforma multicultural. Então você tem diminuição de depredação pública, diminuição dos custos de segurança, aumento da arrecadação de impostos porque o entorno se valoriza, você traz vida para aquele espaço que estava morto, estava subutilizado. Acreditamos que com isso, a médio e longo prazo, as pessoas venham para a praça sem a necessidade de que haja um movimento, de que haja um evento, né? Que a gente reverbere isso para outras praças e para outras cidades e até se der para outros países. Você vive da reciclagem? Há quanto tempo você faz isso? Faz uns 2 anos já. E quantas pessoas você sustenta através disso? Só eu mesmo. Só você? E como que você teve a ideia de começar a fazer reciclagem? Assim quando eu saí da minha casa, assim quando eu saí de casa, do problema que teve. E você mora onde hoje? Hoje em dia agora eu moro na rua mesmo. Mora na rua? E esse dinheiro te ajuda? Sim, senhor, bastante. Como que você se sente ajudando também a recolher lixo e transformar em dinheiro? Para mim deve dar mais valor para mim mesmo. Me dedico a esse negócio faz 2 anos, estou fazendo arte, reciclando latinhas das garrafinhas dos refrigerantes e a gente está fazendo um pouco de arte na rua. Agora alguém deixa de beber um refrigerante, eu pego e guardo e aí logo faço barulho. As pessoas, elas deveriam classificar mais o lixo, não? Para que as pessoas que queiram fazer o trabalho de fazer reciclagem e mostrar um pouco de arte com economias, gerando nossa própria economia sustentável, facilitar nosso trabalho, né? E você se sente um artista? Eu sou um artista, pô. Então, Fabi, você ia me dizer como é que você trabalha, né, com esses materiais aqui? Eu tô vendo muito material que você acaba reaproveitando no seu artesanato. Por exemplo, o CD, como é que você reutiliza o CD? O CD foi uma coisa assim, inesperada, foi interessante. Eu não sabia fazer, né? Não tinha ideia de como fazer a base do boneco. E como a base que a maioria das artesãs utilizam estava muito cara, aí eu falei, não, tem que usar, tem que reciclar de alguma forma. Sim. Aí era o tamanho exato que eu estava precisando da base. Aí eu comecei a trabalhar com CD para fazer as bases, que saem muito mais em conta e ainda ajuda o planeta, né? Eu criei um fuxico de feltro e encaixo a tampinha dentro. Eu faço cofres. Aí, de acordo com o tema que a pessoa queira, eu formo, faço. Entendi. Tô fazendo a minha parte, né? Se todo mundo fizesse um pouquinho, que eu acho que esse pouquinho já tá ajudando muito. Eu quero a minha independência de novo, financeira. Através do trabalho com artesanato. Com a perda do emprego, eu optei então em trabalhar com a arte, onde o macramê foi algo que me atraiu. É uma arte bem antiga, que são nós, né? Os marinheiros faziam nós para passar o tempo nas viagens e acabaram criando essa arte, que é muito bonita, que é o macramê, né? Aí, algumas pessoas sabendo disso, né, começaram a trazer pra gente caixa de leite, pessoas que estavam reformando a fiação da sua casa, nos passavam os fios de cobre. O que nós fizemos? Pegamos a caixa, né, filetamos assim, cortamos bem fininho, dobramos, tem um centímetro certinho de fazê-lo, e daí então, juntando, vai formando essa caixinha. E as pessoas têm gostado muito, né? Essa aqui é feita de fio de cobre, né? A gente cobre com macramê, inclusive esse brinco aqui, para ele poder ter esse formato, para as linhas ficarem distribuídas assim, ele precisa estar no ângulo de 137,5 graus, é justamente um número que está na sequência de Fibonacci. A gente criou esse brinco, ele é feito com fio elétrico reciclado, né? E dá esse resultado. Aí nós começamos a abrir e formar essa caixinha, essa bolsa aqui. E é impressionante, né, que tem muitas coisas que a gente pode usar, assim, que a gente não presta atenção.
empreendedor Elinaldo está fazendo parte do projeto de consultoria gratuita da ESNS e está conseguindo administrar seu negócio de forma mais sustentável. Dentre muitos produtos que vende, tem os biscoitos amanteigados de Petrópolis, que ele devolve as caixas de papelão para a fábrica por 50 centavos cada uma para serem reaproveitadas. E no seu comércio, como tem muita sobra de plástico e papel, ele busca uma ONG que recolha esse material e o utilize para fins sociais. Eu vou apresentar para vocês um empreendedor que faz um trabalho legal de sustentabilidade no comércio dele e que sirva de exemplo para todas as pessoas. E o cliente é abacado, já está protegido quanto a perdas e ao mesmo tempo eles usam e retornam para mim as colmeias. Individuais aqui, o freguês traz o jornal de volta para mim, não precisa sujar o meio ambiente. O jornal reutilizável, vai direto para a sacola, o freguês traz tudo de volta ao mesmo tempo para mim. O material ele não é aproveitado uma ou duas vezes. Ele é aproveitado várias vezes. Esterilizo elas e ela vai ser reutilizada para fazer pimentas igual em conserva, não é isso? Do jeito que o freguês gosta e evita que esse material vá para o lixo, né? O significado de Porixê é lugar de fazer cabeças. O que é isso? Nós aglutinamos 3 palavras em Yorubá: Ipo, Ori e Xê. Ipo é lugar, Ori é cabeça e Xê é fazer. Porque nós queremos realmente fazer a cabeça dos nossos clientes em todos os sentidos. Não só a beleza estética, como a beleza da alma. Nós denominamos Iporixê como o quilombo da Tijuca, pois nós fazemos a resistência da beleza negra nesse lugar. Devido à necessidade de produtos específicos para os nossos cabelos, os cabelos fios negróides, Iporixê tem como objetivo lançar uma linha de tratamento onde possa realmente tratar os nossos fios. Essa ambiência étnico-racial, onde assim que eles entram se identificam, segurança emocional, por ter pessoas que saibam realmente cuidar dos seus fios e principalmente a valorização e o resgate da autoestima. É uma paróquia de mais de 200 anos. O interessante aqui é que essa roupa é toda doada pelas pessoas ao redor da comunidade. Muitas dessas roupas são roupas de grife, roupas que as pessoas por algum motivo não querem mais usar e vêm aqui para o bazar. O dinheiro arrecadado com a venda desses livros é destinado, vai para a igreja para fazer a manutenção, né? Dar uma ajuda à casa dos refugiados, essas pessoas que estão aqui. É um trabalho bem interessante, eu acho que é recíproca a coisa, né? Você ajuda o irmão e acaba sendo ajudada, né? É trabalho de sabonete, passatempo. Ah, legal. Passatempo. Na verdade, eu sou cursado em Letras e Ciências Políticas. Dei aulas nos Estados Unidos, sou intérprete tradutor pelo Estado, mas só que eu não sou cidadão. Então agora a primeira coisa que eu vou fazer lá é cidadania, assim que chegar. Casa de Cláudia é uma instituição religiosa que foi fundada esse ano faz 45 anos e ela começou lá atrás com um trabalho de assistência social. A gente começou a desenvolver um programa de desenvolvimento humano chamado Programa Fé no Futuro. Dentro dos meus projetos eu tenho oficinas de geração de renda, onde eu identifico quem é o potencial chefe de família, daquela família, e eu começo a empoderá-lo, né? Normalmente são mulheres, eu vou empoderá-las, eu vou equipá-las para que elas possam exercer o seu papel produtivo, né? E de chefe de família mesmo, né? Só que para eu criar o acesso para ela vir, eu preciso ter oficinas infantis, para onde ela possa deixar os filhos para poder frequentar as aulas. Eu preciso ter cestas básicas, porque ela vai deixar de dar a faxina dela para poder vir aqui frequentar o curso e mudar. Parte de cima, separou.
Além de ter sido uma oportunidade de fazer novos amigos, me gera uma oportunidade de um novo aprendizado, o saber nunca é demais. Ainda me dá a oportunidade de ter, quem sabe no futuro, um negócio próprio e uma geração de renda extra para minha família. Esse projeto ele foi criado em 2001 e a primeira turma realizada foi em 2002, lá em Recife, Pernambuco, com 61 jovens aprovados na época. Em 2004, a escola intitulou a área de responsabilidade social com o objetivo de potencializar os programas voltados à educação de jovens para as questões sociais e principalmente para a preservação do meio ambiente. São jovens de 16 a 20 anos, estudantes de ensino médio em escolas públicas. Temos em média hoje um pouco mais de 3 mil jovens aprovados. E esses jovens eles passam por um curso, né, que é uma das etapas do programa Amigo do Seguro. Eu pretendo ingressar no mercado de trabalho o mais rápido possível e eu pretendo fazer uma faculdade de biologia. É uma oportunidade que a gente não pode deixar passar, é gratuito e as oportunidades hoje estão poucas por causa da situação do país e a gente vai aprendendo muita coisa aqui dentro que é muito difícil a gente ter a oportunidade de aprender. Eu moro há 56 anos aqui no Vidigal. Eu nasci no Vidigal. Uma curiosidade que eu nasci com parteira, né? E falando aqui do CITIE, esse aqui era um espaço que era um lixão de 20 toneladas. E hoje é um espaço formalizado com 6 pessoas trabalhando aqui profissionalmente. É um lugar que a gente recebe pessoas que vêm de várias comunidades, aqui entender como foi feito o trabalho de reciclagem. A gente tem um trabalho também com educação, com criança. Maravilha, que delícia depois comer esse alface, hein? Uma saladinha, hein? Isso, bota aqui, não bota aqui. Não, Eu sou paulista, mas eu moro no Vidigal há 10 anos. Então o CITIE é uma grande referência, assim, né, que deu certo e com força de vontade, sem apoio, né, na marra, na luta, conseguiu e hoje está traçando seus caminhos. O meu projeto chama A Arte Salva. A gente começou com as aulas de artes plásticas, então as crianças pintam os quadros e depois a gente troca por brinquedo, roupa, cada uma pede, né, o que quer em troca. Isso aqui é um espaço excelente. Os alunos, quer dizer, tem um colégio público que compõe o lugar, né? Então eu acho que para os alunos é maravilhoso. Não é um espaço urbano, concreto, cimentado. Então eu acho que é fantástico, é sustentável por natureza. Ela está aqui, a gente vai fazer uma manutenção dela, tirar as folhinhas secas e tentar revivê-la. Mas se a gente não consegue, a gente aproveita o vaso para fazer novos arranjos com as mudas que estão em recuperação ali atrás e que já estão se recuperando, reagiram bem. A gente aproveita a terra, tá? E a gente aproveita as folhas lá na composteira. Como o nosso espaço é pequeno, nem todas as folhas a gente consegue aproveitar. Mas aqui não se joga folha fora. Não se joga. Nós começamos pelas que estão mais deterioradas. Então essa parte, por exemplo, devido à exposição à intempérie, muita chuva, se encontrava muito deteriorada. Ficaria mais ou menos 4 vezes mais caro no mínimo se fosse descartar todas essas esquadrias, gerando uma quantidade grande de entulho. Então essa forma de restauração é quase que uma homenagem ao trabalho que foi feito há mais de 100 anos atrás, procurando se manter as minas e procurando madeiras compatíveis para esse tipo de material, de produto. Esses tijolos hoje em dia, quer dizer, eles têm 100 anos e são muito bonitos. Hoje em dia, nesse conceito de loft,
que você aproveita materiais de demolição, que no caso aqui da gente foi reaproveitado em demolições parciais dentro do mesmo imóvel. Mas o conceito desse projeto é instalação aparente para reduzir o custo ao máximo. Então é até um pouco mais complicado na hora do projeto, porque você tem que traçar as instalações de uma forma harmônica, porque quando fica tudo enfiado dentro da parede, depois você emboça e é mais fácil, mas o cuidado no projeto reflete numa obra mais econômica. Ele é 100% elétrico, a gente não tem nada de combustão aqui, por isso você vê a total ausência de vibração, né? Ele tem um torque absurdo, 0 a 100 em quase 6 segundos. Eu tenho 2 sistemas de direção, que é o drive, que a gente está andando agora, ele tem mais potência, que seria o esportivo, ou o Eco Mode. Os bancos são fibra de garrafa PET, material todo reciclável, manutenção muito baixa. Isso aqui é uma placa fotovoltaica, capta energia solar e joga para a bateria de 12 volts, que é a bateria normal dos carros. Um percentual dos táxis do Rio de Janeiro fosse de carros elétricos. Você imagina a quantidade de CO2, a qualidade do ar, como iria melhorar, quer dizer, isso começa a impulsionar algumas coisas, o mercado começa a se posicionar em relação a isso, o público começa a exigir. Eu não preciso que um carro tenha motor, aqui eu não tenho dependência de motor, eu não tenho dependência de combustível, de combustão, eu não preciso desses itens no carro, eu preciso que um carro ande. Sorrir, que felicidade, sorrir, e cuido da cidade, sorrir, e é de coração, ser carioca é muito bom. Eu tenho orgulho de nascer aqui, de não jogar o lixo pelo chão. Com esse gesto eu pude refletir e dar exemplo pra população. Esse é meu Rio de pura beleza, privilegiado pela natureza. Sorrir, de felicidade, sorrir, e cuido da cidade, sorrir, e é de coração, ser carioca é muito bom. Rio de Janeiro, de batuque, de pandeiro, de cumbica na garganta, o samba rola o ano inteiro, então vem. Pronto, pessoal, estamos de volta. Com base no que vocês viram no documentário, vocês perceberam que algumas ações que vocês têm ali têm tudo a ver com a sustentabilidade? São pessoas que trabalham em prol do meio ambiente, que mesmo exercendo funções e ganhando dinheiro com isso, não precisam condenar as próximas gerações? Gerações essas que hoje nós vivemos porque antigamente as pessoas não se preocuparam com a geração futura e hoje nós vemos as consequências. Então, a limitação da água, não é? As favelas, as construções de favelas em lugares totalmente inapropriados, certo? O ar que nós respiramos altamente poluído, tudo isso foi resultado de um passado que não cuidou tão bem assim do seu momento. E voltando para o gênero textual trabalhado, o documentário que vocês assistiram, vocês viram que existe aí um vídeo, em que esse vídeo existem várias características, né, para que se construa esse vídeo. Existe todo um roteiro que foi colocado de trabalho para que se fizesse esse filmezinho pequenininho para que vocês possam aprender um pouco mais sobre sustentabilidade. Então, esse vídeo que vocês assistiram, ele recebe o nome de documentário. Por que será? Documentário é um gênero textual que tem como objetivo apresentar algum aspecto da realidade, que no caso desse vídeo aí, foram as ações sustentáveis que favoreçam a população, que favoreçam ao meio ambiente. Como vocês observaram aí, a retirada do lixo, não é? Utilizar mais a questão das ervas nos salões de beleza, tá? Para não danificar tanto o nosso meio ambiente. Ele tem caráter autoral, então alguém pensou em um problema
e alguém fez uma pesquisa em cima desse problema, mostrando para quem vai assistir o documentário que ações mais benéficas são interessantes e são propícias para os seres humanos, para o meio ambiente, pois ao apresentar determinado fato da realidade, é a visão dos autores que prevalece. A gente pode dizer o seguinte, que o documentário é como se fosse uma reportagem mais afim, tá? Por exemplo, no capítulo anterior, quando a gente viu as reportagens, nós vimos que ali nós temos entrevistados e entrevistadores. No documentário você também tem entrevistados e entrevistadores, mas você tem muito mais. Você tem muito mais entrevistadores, muito mais entrevistados. Você tem muito mais trabalho a ser feito para se construir um documentário. Qual o objetivo de um documentário? Gerar uma reflexão sobre um assunto específico, contando uma história real através de imagens e sons. A gente diz que fica um pouquinho mais divertido. É como se fosse um filme, não é? Em que você vai assistir alguns minutinhos ali e vai aprender algo da nossa realidade. A diferença é que ele não é ficcional, não é? Quando você assiste um filme, você está ali assistindo algo que não existe, não é? Não é a vida real, e no documentário é a vida real. São fatos reais que a gente pode visualizar e ver que é possível a gente fazer diferente, certo? Fazendo um documentário, o que é necessário para que a gente possa fazer esse trabalho? Para fazer um documentário é necessário seguir alguns passos. Por exemplo, precisa-se pensar em um assunto? Sim. Depois desse assunto, o que é que a gente faz? Pesquisar bastante sobre eles. Vocês observaram que nos nossos entrevistados e entrevistadores aí, foram escolhidas pessoas que têm uma ligação direta com o assunto trabalhado, ou seja, a sustentabilidade. Então, por exemplo, a sustentabilidade é o assunto foco, é o principal. As pessoas que estão sendo entrevistadas aí, todas elas têm um envolvimento muito peculiar com a sustentabilidade. Isso acontece por quê? Porque dá um ênfase maior ao trabalho realizado. Então, quando se pega uma pessoa que sabe bem do conteúdo, que conhece bem o assunto, que tem uma ligação direta, você ganha credibilidade com o seu trabalho. Então, o documentário passa a ser um documento feito, existente, próprio, para que outras pessoas possam conhecer mais sobre esse fim. Ponto de vista. O ponto de vista, ele vai prevalecer daquela pessoa que pensou em fazer o trabalho. Por exemplo, você pensa em um assunto, você tem um ponto de vista. Então, todo o trabalho que você realizar, todas as entrevistas realizadas, tudo aquilo que você vai buscar para confirmar a sua ideia, não é? Para que o ponto de vista seu prevaleça. Então, é necessário pensar no assunto, é necessário fazer várias pesquisas, certo? Essas pesquisas o mais profundas possíveis, para que você tenha muita carga, muito conhecimento, e também para que você possa defender o seu ponto de vista. Para que então haja uma edição. Essa edição é todo um trabalho feito na construção do vídeo. Então você vê aí que tem várias características de vídeo que você só consegue fazer realmente com uma equipe trabalhando com você, cada uma buscando uma característica. E a linguagem trabalhada também no documentário deve ser escolhida nesse momento. Qual a linguagem que você vai levar para o seu documentário? É uma linguagem formal? É uma linguagem não formal? Como vocês viram aí nesse documentário do Sena Hill, você observa que ele utilizou o tempo inteiro uma linguagem formal. Por que a linguagem formal? Também para dar mais credibilidade. Então, vocês observaram que os próprios estudantes, eles eram os entrevistadores. E eles buscaram pessoas de um grande conhecimento para serem os entrevistados, não é? Vocês viram que praticamente todos ali são profissionais da área que ganham dinheiro, ganham a sua vida, ganham o seu pão de cada dia com atividades sustentáveis, certo? Então, mostrar esse trabalho que eles fazem é uma maneira de divulgar, certo? O trabalho deles, fazendo com que eles possam ganhar mais e também em provar para o mundo que é possível viver visando o benefício do meio ambiente. Quais são esses elementos para a construção desse conteúdo?
Foi o que nós acabamos de ver. Por exemplo, eu preciso apresentar o meu tema e eu preciso apresentar também questões que o envolvam. Qual foi a preocupação na construção do documentário do Senario? Não é? Para a construção desse documentário, a preocupação aí foi ligada extremamente ao meio ambiente. O nosso meio ambiente ele está pedindo socorro. A gente precisa criar condição para que ele possa, cada dia mais, nos propiciar os seus benefícios. Então, foram buscados aí vários depoimentos, entrevistas com especialistas referentes na área, eles possuem muitas referências nessa área, são profissionais que trabalham com isso, imagens ou cenas que retratem o que está sendo dito. Por quê? Porque o ponto de vista do autor, daquele que pensou em fazer o documentário, precisa prevalecer, e aí o desfecho, para que ele possa finalizar o seu vídeo de maneira encantadora, provando aquilo que ele já imaginava. Esses são os elementos de conteúdo. E temos também os elementos técnicos, que são toda uma estrutura que a gente vai ter que seguir. Essa estrutura é o vídeo de apresentação, a vinheta de abertura, aquela música de fundo para a abertura do trabalho, os vídeos dos entrevistados, as vinhetas de crédito no vídeo dos entrevistados. Vocês observaram no documentário que vários lugares do Rio de Janeiro, não é, foram colocados aí, ficaram à mostra para que a gente pudesse observar que eles buscaram várias pessoas de vários lugares, não é, em todo o Rio de Janeiro, e em todo esse lugar, várias pessoas que estão ali estão trabalhando em prol do meio ambiente. Então isso dá uma credibilidade. Mas antes disso, observem a montagem do vídeo. O que foi que ele fez? Várias pesquisas, vários enfeites, várias colocações para que o seu vídeo ficasse de fato encantador, chamando a atenção de todas as pessoas para assistirem. E os créditos finais, que é a finalização com o nome de todos os participantes, tanto dos entrevistados, como dos entrevistadores, como dos editores e assim por diante. Como eu falei para vocês, o documentário ele não é construído por uma única pessoa. Uma única pessoa pode pensar num tema. Porém, daí ele vai montar uma equipe para trabalhar com ele. Por quê? Porque um documentário tem muito trabalho a ser feito. E para se fazer esse trabalho é necessário que todo mundo possa colocar a mão na massa. Com esse documentário pronto, ele é divulgado. E essa divulgação faz com que o mundo possa assistir, certo? E aí aprender um pouco mais para que a gente possa ganhar com isso nas gerações futuras. Por isso que o capítulo 5, ele traz isso, cuidando do nosso futuro. Nós estamos pensando nos nossos filhos, nos nossos netos, nas gerações que estão por vir. Vamos entrar agora no conteúdo gramatical do capítulo 5. Elementos de coesão. O que são elementos de coesão? Vocês observam que a gente trabalhou no capítulo 4 alguns pronomes, não é? Pronomes pessoais de caso reto, pronomes pessoais de caso oblíquo. Nós também vimos pronomes demonstrativos. Esses pronomes também servem como um elemento de coesão. Por quê? Porque eles servem para ligar. A função do elemento de coesão é juntar um elemento ao outro. Em uma frase, quando nós estamos lendo uma oração, e aí a gente percebe o seguinte: Marina comprou uma boneca, ela brincou bastante. No momento em que eu falo Marina comprou uma boneca, ela brincou bastante, observe que a palavrinha ela aí está ocupando o lugar de Marina. Está ligando os dois termos. O Marina comprou uma boneca e o brincou bastante. Logo, ela é um pronome pessoal do caso reto, mas nesse caso aí, ele também é um elemento de coesão, porque está fazendo essa ligação nos dois termos, não é? Encaixando bem. E aí a gente começa a pensar que um texto, ele está todo interligado. Então, em um texto, tem aí vários elementos de coesão. Outra característica do elemento de coesão é fazer com que você retome uma informação passada sem repetir tanto. Por quê?
Porque quando vocês já me ouviram falar isso em sala de aula, quando a gente vai fazer um texto, produzir um texto, e a gente fica repetindo uma mesma palavra, aquele texto ele fica cansativo. Não é? Ele não fica um texto prazeroso para quem está lendo. Então nós precisamos ter muito cuidado para que a gente não possa repetir tantas palavras. Nesse caso, a gente pode utilizar termos, elementos de coesão para retomar uma informação passada. Vamos lá. Palavras como isso, esse, essa, esses, essas, disso. Veja, disso, né? Quando eu falo disso, é porque a informação já foi dita anteriormente. Desse, dessa, nisso, nesse, nessa, podem ser usadas para retomar informações que foram citadas anteriormente. Esses elementos, que elementos foram esses? Esses elementos, né? Então, eu estou falando de isso, esse, veja como retoma mesmo. Pega uma informação já trabalhada anteriormente. Eles são fundamentais para a coesão do texto. São responsáveis por conectar essas informações de maneira que o sentido do texto possa ser construído pelos leitores. Então, no momento em que eu estou lendo, eu consigo interpretar a minha questão apenas ligando uma informação a outra através de um elemento de coesão. Por exemplo, naquele tempo, o rei vivia em seu castelo. Ele vivia ou ele morava com suas filhas. Ele quem? O rei. Então, para não repetir o rei, eu utilizei ele. Entenderam? Então, os elementos de coesão, de coerência e coesão, que são a linguagem em que liga esses pontos com sentido. Eu tenho sentido no meu texto utilizando apenas esses elementos. Então, eles servem para conectar, grudar uma informação na outra e também para trazer uma informação já dita anteriormente. Palavras como ele, ela, eles, elas e também os pronomes oblíquos, o, os, a, as, lhe, lhes, também podem retomar informações que já foram ditas no texto. Então essa é a função realmente. Quando a gente fala em elementos de coesão, a gente lembra sentido do texto. Um parágrafo, sentido do texto, não é? Para eu construir o meu parágrafo, observem aí que vários elementos de coesão foram necessários. Obrigada, pessoal, e até a próxima aula.